Uma outra coisa que nós temos dentro da linguagem funcional, isso aqui é um ganho que nós temos da linguagem R, que ela é um dialeto da linguagem S, que não ocorre na linguagem S, é ter o seu estilo funcional com escopo léxico. Significa dizer que quando nós criamos uma função, ela capta internamente, dentro do seu corpo da função, os objetos que estão no ambiente em que a função foi criada. Então, observe que aqui nós criamos uma função chamada funcal e que aqui internamente eu não tenho nenhum objeto criado associado ao nome n. O que é que vai acontecer aqui? Criei essa função. Ao chamar essa função sem argumento algum, perceba que lá dentro eu tenho uma função print, que ela existe na base do R, mas ela está printando um objeto associado ao nome n. Mas aqui interno eu não criei nenhum nome n. Observe que esse nome foi criado no ambiente global, que foi o ambiente onde a função foi criada, funcal. E ele consegue ter essa flexibilidade, por isso do termo escopo léxico, porque ele permite a função, né? Ela permite captar todos os objetos aonde ela foi criada. E aí ela me retorna o valor 10. Esse é um primeiro exemplo da característica do escopo léxico. O segundo exemplo é que nós dizemos que as variáveis criadas ou alteradas dentro de uma função permanecem na função. Então perceba aqui o seguinte, nós criamos aqui novamente um objeto 10, observamos aqui o identificador de memória do objeto 10, e aí nós criamos uma função de novo chamada funcal. Só que agora nós temos algumas linhas de comando internamente dessa função. Primeiro nós vamos printar o n, e aí veja, eu vou criar um outro objeto que agora é associado ao mesmo nome n, só que agora o objeto é um objeto 15, então automaticamente eu vou ter um outro identificador e de novo vou printar o n. Aí perceba, nesse caso aqui eu venho e vou imprimir funcal. O que é que vai acontecer? Veja, ele pegou o funcal, imprimiu o valor 10, que foi a primeira entrada que ele captou do ambiente global, criei um objeto lá dentro, 15, associado a um n, e ele automaticamente me imprimiu esse n agora, que internamente não é mais 10, é 15. Perceba que é um outro objeto agora. Só que quando essa função ela fecha e que imprime o resultado, ou seja, se desligou essa função, o que acontece? Quando eu peço para imprimir n, perceba que ele me retorna 10. Ou seja, o que é feito aqui dentro, fica aqui dentro. Ele não passa para o local onde a função foi desenvolvida. O que é que vai acontecer na superatribuição? Ele vai olhar para o ambiente superior, isto é, para o ambiente onde a função foi criada, e vai dizer o seguinte, existe algum nome n que está associado a algum objeto? Ele vai dizer, existe. Se já existe, que esse caso aqui, ele vai dizer o seguinte, então, altere agora associa o objeto 15. E assim será feito. Caso não existisse esse n igual a 10, o que era que ele iria fazer? Ele iria criar o objeto e associá-lo, na realidade o 15, ao nome n. Aqui nesse caso, a gente sabe que o nome estava associado a 10, agora ele estará associado ao objeto 15, que é como se fosse um escalar, um vetor de comprimento 1. E aí agora ele vai printar. Observe que o que é que vai acontecer nessa sequência. Eu vou executar funcal. O que é que vai acontecer? Imprimir o valor 10, usei a superatribuição e agora ele imprime o valor 15. Aí veja o que acontece desse exemplo 3 para o exemplo 2. Observe que agora ele alterou o n que estava no ambiente global. Ele alterou ele para o valor 15 e observe que o identificador de memória se alterou. Ou seja, ele, como alterou
o valor aqui especificamente, não houve a modificação do local e, na realidade, houve a criação de um outro objeto que se associou ao nome N. Então, nesse caso, pelo fato de nós termos feito a superatribuição, nós alteramos ou criamos um objeto no ambiente superior associado ao nome N.